Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana de aula, né? Nós estamos falando sobre as gerações modernistas. Hoje nós vamos tratar da terceira geração modernista, que é de 1945, né? É a última geração do modernismo, né? Com alguns contextos históricos presentes nele, né? O contexto histórico não só a nível nacional, como a nível internacional também, né? E alguns autores que a gente vai ver, não conhecer em detalhes por enquanto, mas a gente vai estar vendo esses autores. Para hoje a gente tem lá, olha, a correção, né, da hora do estudo, vou postar aí para vocês. Aliás, vou colocar antes do vídeo, né? Estou falando aqui, mas vou apresentar antes do vídeo para vocês. Nós temos a videoaula nossa, que é a página 29 e a página 30. Atividades da página 26 até a página 28. São muitas páginas, mas a gente tem texto dentro desse contexto aí. A gente tem texto aí e acaba ficando um pouco maior, né? E a atividade de casa, que vai ser a hora do estudo, da página 22 até a página 24 da próxima aula. Então, a terceira geração modernista, ela vai acontecer em 1945. Né? E aí a gente vai conhecer um pouco do contexto, né, da época dessa produção literária. Esse contexto foi pós Segunda Guerra Mundial, né? Então esse contexto literário é marcado também pelo final da Segunda Guerra, né? A prosa, ela foi muito explorada nesse contexto, e a poesia também será bem explorada, porque se a gente perceber, na segunda geração vai se valorizar muito a prosa. A poesia, ela não vai existir. Pelo menos no Brasil não vai ter poesia, somente em Portugal. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? Então, a gente vai... Deixa eu botar um negócio aqui que tá fazendo barulho zoado. A gente vai ter tanto a prosa quanto nós vamos ter a poesia também. Não vai existir mais o limite entre essas duas produções literárias, né? E aí, muito interessante que a linguagem, tanto de uma assim, quanto de outra, vai ser uma linguagem muito objetiva, né? As narrativas na prosa, elas vão perder um pouco daquela sequência, elas vão ser bastante introspectivas, reflexivas, dependendo do autor, né? Dependendo de quem está escrevendo o texto. Né? A linguagem, essa linguagem, ela vai fazer parte daquele contexto justamente por causa da realidade. Né? Então, ela trabalha mais a questão da objetividade. Né? Então, cada escritor ele vai passar a trabalhar com o seu próprio estilo. Né? Cada escritor vai ter o seu estilo de escrita. Não vai obedecer uma sequência, como nas outras escolas literárias, que a gente acaba vendo, né? Por exemplo, trovadorismo, vai trabalhar só com as canções, né? Chega lá o arcadismo, trabalhar com a parte bucólica, e todos os autores trabalhavam a questão do bucolismo, da idealização, da pessoa amada, aquela coisa toda. Não vai existir isso. Cada autor, ele vai trabalhar de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua visão de realidade, de acordo com aquilo que ele deseja, tá? E alguns acontecimentos desse período, como eu falei para vocês, a gente vai ter o final da Segunda Guerra Mundial, né, com mais de 50 milhões de pessoas mortas, né? Cidades foram reestruturadas, a economia também foi um pouco modificada por causa de quê? Porque muitas das vezes a economia da cidade tinha que parar, por exemplo, se fosse produção agrícola, deveria parar essa produção agrícola para fazer arma, né? Então toda a cidade, a economia, ela teve que ser reestruturada nesse período, né? Vão surgir dois blocos aí ideológicos que vocês já viram, que é os Estados Unidos e a Rússia, onde vai dar início à Guerra Fria, né? Isso o professor de História trabalha bem com vocês, né? Vai reacender também a chama da democracia, principalmente no Brasil, após um período de ditadura, né? E aí vai vir o chamado Estado Novo, vão vir os anos de ouro, né? Aqueles anos de ouro que foram aquelas produções culturais, né? Mais desenvolvidas, o cinema novo, as novelas, o rádio, né? Tudo isso aí, né? O rádio com as marchinhas de carnaval, tudo isso aí vai ser o quê? Os anos de ouro do Brasil. Então,
essa produção artística, essa produção literária, essa produção cultural vai influenciar muito a escritura dessa terceira geração, né? Então a gente vai ver também o golpe de 64, a censura, a marginalização, né? Lugares aí a gente vai ver assim, a desigualdade social muito forte. Então isso tudo vai estar muito presente dentro dessa literatura. E a literatura em si, brasileira pós-guerra, da terceira geração, né? A prosa, ela vai ser o texto mais explorado nessa fase, né? Traz também uma escrita bem objetiva. Os seus temas, eles são mais sociais e mais humanos, né? São muito voltados para a identidade do sujeito, para o povo em si, né? A linguagem também é mais rebuscada, mais apurada, não é uma linguagem muito simples. A gente vai ter também a retomar a linguagem mais clássica, a linguagem acadêmica, ela vai voltar, né? Vai valorizar o soneto, a poesia valoriza o soneto, a métrica, aquela metrificação, com um vocabulário bem mais rico, né? O uso das rimas vão aparecer dentro da poesia da terceira geração. Mas existiram 3 autores em que não vão abraçar essa ideia do academicismo, aquela coisa toda, que vai ser quem? Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. E por assim dizer, gente, foram assim os nomes mais fortes, né, com maior referência nas produções literárias desse tempo. Clarice Lispector é uma mulher que trabalha muito em introspecção, né? Então é uma literatura boa, não é uma literatura assim muito fácil, né? Ela é uma literatura um pouquinho mais rebuscada, né? E é sempre também enganjada numa questão social. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso conteúdo e vocês vão lá e façam as atividades. Qualquer dúvida é só me perguntar no Meet. Tá bom? Um beijinho e fica com Deus.